Entrevistada é a professora Luísa Carla Nascimento. Ela trabalha com a educação há 13 anos. Luísa, qual a sua ideia de inclusão? Olha, nesses 13 anos, a minha ideia de inclusão ainda assim é um pouco vaga porque eu não me deparei totalmente com ela. Tanto no aspecto físico como no pedagógico, ainda não chegou até mim uma situação ainda que eu consiga avaliar essa fala de inclusão, né? Então, assim, é um pouco vaga e vasto também, assim, ao mesmo tempo, porque a gente lê muito, mas em prática realmente é bem difícil, é bem diferente, né? A Mas prática. no aspecto teórico, o que você pensa ser inclusão? A inclusão para mim é assim, é tratar os iguais, né? Tanto não é só a inclusão do deficiente físico, é a inclusão social, a inclusão afetiva, né? A familiar também é um tipo de inclusão que eu me deparo muito em sala de aula. Então todo esse tipo para mim, esse tipo de situação faz parte da inclusão. E no CMEIS, que é a minha área, é onde que eu vejo mais, que aparece mais esse tipo de situação. Mas como eu disse, para mim, trabalhar hoje inclusão ainda é vago porque eu não me deparei realmente com a chamada inclusão social, física, pedagógica. Você já presenciou em sala de aula alguma situação de exclusão, seja ela por raça, religião, cor, classe social ou necessidade especial, que alguma criança vivenciou? Já vi fatos da criança ser excluída socialmente, né? E familiarmente também, né? E mesmo que a idade assim com que eu trabalho, ela na verdade um pouco a criança também se exclui por isso. Ela já vê que ela é um diferente, em tal situação ela se exclui. E aconteceu uma vez da criança fisicamente ter a sua especialidade lá, ser especial no caso, e a gente tinha ajuda de auxiliar. Então, na verdade, ele ficou mais tempo com essa auxiliar que tinha, já que estava estudando, do que eu, que era realmente a professora de sala. Qual foi sua ação como educadora perante essa situação? A gente tentava amenizar muito em sala de aula a situação da criança do espaço físico. A gente ia mais pelo espaço físico, na verdade, também pelo emocional. Bom, e segundo as suas vivências nesses 13 anos em sala de aula, né? Você acha que a inclusão de fato acontece, não só por parte dos colegas, mas também da equipe escolar como um todo? Da equipe escolar eu vi poucas vezes, vi muitas vezes o professor e a supervisão, a direção da escola tá preocupada, mais preocupada com o fator físico do que com o pedagógico. Mas eu presenciei situação que a família da criança, ela excluía, na verdade, a criança. A criança já vinha para nós excluída da família, que era esse ponto que a gente tinha que trabalhar a partir daí. A família da criança, para daí a nossa situação em sala de aula, em relação aos coleguinhas de sala e os outros professores. Então foi assim, algumas vezes eu presenciei mais a situação em relação à família. E você se sente preparada profissionalmente para receber de fato e promover de fato a inclusão de um aluno portador de algum tipo de deficiência, por exemplo, na sua sala de aula? Não, nem no aspecto físico. Hoje não teria condições de eu receber uma criança pelo aspecto físico da minha sala. E pela parte profissional minha, acho que eu não teria condições pela parte profissional. Talvez até na parte, como que eu vou dizer assim, de acolher a criança, a gente é isso que a gente trabalha. Com criança pequena é assim que a gente trabalha. A gente acolhe a criança, né? A gente dá carinho, a gente dá atenção. Talvez assim a gente ia conseguir desse ponto de dar atenção, de dar uma assistência assim mais particular para a criança nesse sentido, sim. Nesse ponto talvez eu tivesse preparada. Mas o que me preocupa mais é a parte física da criança, da sala de aula, né? Então acho que daí ia complicar um pouquinho, mas a parte da criança, em acolher a criança, é bom porque a gente tem auxiliar para isso, né? A gente tem o número de crianças e tem auxiliar para aquele tanto de criança. E teria, no caso, mais um auxiliar para essa criança somente.
Como que você, como professora de educação infantil, trabalha isso com os teus alunos no cotidiano escolar? Bom, na minha idade, nas crianças da minha idade, então a idade que eu pego é de 4 a 5 anos, geralmente a gente faz assim, quando tem brincadeiras livres na sala, primeiro a gente procura saber como que eles são entre si. A partir daí a gente começa trabalhando, colocando uma criança que a gente vê que tem uma determinada situação perto de outra, que é de uma situação diferente. Na hora de fazer a fila, coloca junto, chama e explica se acontece alguma coisa mais grave entre uma e outra, explica a situação e tenta é, conciliar, fazendo que uma de frente com a outra tem uma posição diferente, veja a outra diferente. A gente vai muito em passeio, no ginásio, fazer atividade física, então é lá que a gente é o lugar que a gente trabalha mais esse tipo de situação, porque daí o espaço é maior, é mais fácil de você prestar atenção em cada uma, porque você tem que conhecer teu aluno, né? Sabe até onde ele vai e por que ele está fazendo aquilo. Então a gente trabalha em grupo também, que é fácil de você fazer, de você relacionar as crianças entre si, colocar elas num grupo que você sabe que ali pode render um bom trabalho ou que vai se excluir. Então, a partir daí, você consegue direcionar teu trabalho com as crianças, incluindo elas. Na sua opinião, como a convivência entre as pessoas com diferentes aspectos de vivência pode contribuir para o nosso crescimento como ser social, valorizando e aprendendo com cada particularidade apresentada? Eu acho que para um professor ativo que tá querendo buscar sempre conhecimento, eu acho que uma criança com diversas peculiaridades, assim, ela aprende muito. E vai de cada um para cada um professor também. Não só como professor, como cidadã. Porque eu trabalho num período com uma turma só e em outros períodos com cada dia numa sala que eu pego a hora de atividade. Então, ali que a gente percebe digamos assim, como eu tenho 4 turmas, né, num mesmo CMEI. Essas 4 turmas são totalmente diferentes. Você vê, eles têm a mesma idade, são idades distintas, 2 idades distintas, mas elas são ao mesmo tempo completamente diferentes. Porque tem turmas que tem um aluno que tem dificuldade física, no outro tem um aluno que tem dificuldade econômica, no outro é familiar. Então tudo isso serve para o crescimento da gente. A gente aprende a ser mais humano na parte comunitária ali, na parte social, né? E também profissional, porque tem certas situações que às vezes você pegar pelo emocional não dá. Você tem que ir pelo profissional mesmo. É aquela arrisca, né? O profissional que tem que ser tomado uma atitude pelo profissional, mesmo porque tem famílias e famílias, né? No CMEI hoje da escola municipal, no CMEI municipal, como é o meu caso, dentro de uma sala com 20 alunos, você vai se deparar com 4, 5 situações diferentes que às vezes você acha que não vai dar conta porque é muito assim ramificada as diferenças entre eles. Mas que no final, com o tempo, você vai aprendendo. Por isso que eu foco muito em aprender a saber mais da criança e da família. Que é a partir daí que você vai ver como um todo e vai aprender a trabalhar em cima disso. Para finalizar, quais os progressos que você percebe sobre o assunto abordado lá desde o início da sua atuação profissional até os dias de hoje? Bom, durante esses 13 anos, o início, assim, ia menos crianças, né, que tinham problema ou físico ou mesmo social para a escola. No problema físico, eu via, me deparava muito com a família que não admitia certo tipo de deficiência, não levava para a escola por vergonha ou pela situação mesmo de levar e buscar, não levava a criança. Outra situação também é a parte econômica, que eu via que também tinha grande diferença, que hoje já está menor, mesmo porque as crianças evoluíram também, elas já sabem responder, ou elas sabem, como que eu vou dizer assim, elas sabem. É... Hoje em dia as crianças são mais independentes de quando eu comecei na educação. Né? Hoje em dia elas perguntam, elas questionam mais, elas se defendem mais, até verbalmente ou fisicamente, do que há 10 anos atrás, assim, né? Então eu vejo que
que na parte física seria isso. Naquele tempo a família escondia mais do que agora. Hoje a família participa e a família quer levar, a família pede para essa criança ser inserida, ser inclusa, né? Outra situação também é a econômica, né? A econômica tinha 10 anos atrás, assim, era a criança que tinha menor aquisição, ela mesma se excluía. Hoje em dia não. Hoje em dia, por elas serem mais ativas, elas querem entrar naquele grupo. Se Elas impõe. querem fazer parte, né, realmente da sala de aula, assim, junto com as outras. Então elas não se separam, elas não se dividem entre si. Antigamente tinha mais isso, hoje já não tem tanto. Hoje a gente tem uma situação assim, mais favorável até para o professor. É poucos os casos que acontecem em sala de aula. É 1, 2 casos que eu vejo assim que acontece. Na questão física, que eu vejo assim que é o que me preocupa mais, que é o que eu mais falo, a parte física mesmo. Porque o professor está mais preocupado com a parte física hoje em dia de sala de aula. Muito pouco em sala de aula mudou isso. Mudou mais assim na situação de, por exemplo, maternais. Não tinha banheiro. Hoje é propenso a ter banheiro nos maternais. Mas e as crianças inclusas? Né? Tinha tanto quanto agora, né? Só que elas não iam, então não se pensava nisso. Hoje em dia você pensa na parte da rampa da escola, a maioria das escolas já tem rampa. A sala, por exemplo, tem a rampa na escola, mas a porta da sala é do mesmo tamanho. Ou não tem o banheiro, ainda tem porque é o maternal. Então no jardim já não tem. Então tudo é coisa dessa parte física que eu acho que preocupa mais o professor, é isso. Muito obrigado, Carla, por participar dessa entrevista, tá? Contribuir para o nosso trabalho.